Vamos então dar início à entrevista coletiva com o técnico Rogério Ceni, o zagueiro Arboleda, eleito o Man of the Match da partida. Vitória por 2-0 no Morumbi nessa noite. Boa noite. Boa noite, Arboleda. Rogério. Rogério, gostaria que você fizesse uma análise do jogo e você tem dito para a gente que, caso alguns jogadores estejam inteiros, né, eles vão melhorar também o nível técnico da equipe, né? Jogadores que não vinham jogando tanto, enfim. Então eu gostaria também que você falasse a respeito de dois atletas. Um que jogou hoje e um que não jogou, mas jogou a última partida. Patrick e Nicão. Boa noite. Eu acho que o jogo foi um jogo bem disputado, uma equipe que veio se defendendo bem. Nós fizemos algumas alterações significativas para esse jogo, tentamos um modelo de jogo que no primeiro tempo não funcionou tão bem. Depois conseguimos os gols de bola parada, né? Tentamos deixar um meio-campo mais competitivo, colocamos Nestor, colocamos Sara para dar um pouco de... Sara está muito tempo parado, eu queria ver como ele estava. O Nestor também ficou uma semana, 10 dias parado. Então, assim, eu queria analisar como está o grupo para a sequência dos jogos, né? Sobre o Patrick, eu acho que hoje ele competiu bem mais. Quando passou para a lateral na saída do Renato, eu acho que ele jogou mais do que até na segunda linha. E é assim que a gente deseja, porque são jogadores de qualidade técnica, tanto que fez uma jogada muito bonita, né, no canto, no segundo tempo ali. O que a gente tenta estimular é justamente isso, a competitividade do grupo, para que dentro dessa competitividade a gente também possa melhorar. E o Nicão, no último jogo, acho que o Nicão também vem se adaptando, um jogador que chegou esse ano aqui. Hoje ele não participou, mas vai participar em jogos próximos e jogos futuros. Rogério, boa noite. Ainda sobre a questão dos suplentes, hoje sem o Pablo Maia e também o Diego Costa, também tem com relação a isso ou existe algum certo desgaste, parte física? E o Gabriel Neves pelo segundo jogo de fora do banco de reservas também? É que tem 31 jogadores, né? E eu só posso levar 23, então 8 tem que ficar fora, eu tenho que escolher alguém para ficar fora. O Pablo, eu tirei porque eu achei que era o momento de segurar ele, eu queria... Mais uma vez, com mais um jogador que ficou muito tempo fora, que foi o Luan, jogou 50 e poucos minutos no outro jogo. Eu queria dar oportunidade para ele, a gente tem que analisar, tem que ver como o jogador rende. E eu tinha o Colorado até para fazer essa função, mas como eu queria botar Sara e Nestor, eu preferi, para não fazer uma terceira troca, eu preferi baixar o Igor para primeiro volante e botar o Nestor primeiro, um pouco mais próximo do 9, do Rigoni, mantendo o Thales na posição. Depois eu abri o Thales e coloquei o Sara já do lado que ele mais gosta de jogar, do lado esquerdo. Ficou Sara, Nestor, Thales, Igor Gomes, Rigoni e Caleri na frente. Infelizmente, é um elenco muito numeroso e muito jogador. Então, você hora ou outra. Hoje ainda nós tivemos ainda um problema no gol, né, que nós entregamos a lista para a Conmebol, faltando 1h30, com 1h15, 1h20. O Jandrei relatou que estava passando mal e que não tinha condições de jogar. E eles não deixaram a gente incluir o terceiro goleiro, que estava aqui, o Thiago. E nós só jogamos com o Volpi e não tinha um goleiro reserva também. Então tem coisas que, né, no jogo dentro da sua própria casa, você tem um goleiro só, é estranho, né? Você não tem uma troca no gol. Mas são hoje experimentos que a gente faz para tentar dar ritmo de jogo a alguns jogadores e poder observar outros que a gente também já conhece, já sabe do potencial. Rogério, tudo bem? No Campeonato Paulista, você foi promovendo várias modificações até encontrar a equipe ideal, mas normalmente você mudava 4, 5, 6 jogadores. Agora, pelo segundo jogo seguido, você muda praticamente o time inteiro. E tem uma diferença muito grande, né, daquele time que é considerado titular, e quando você muda os 11, obviamente que essa diferença ela fica acentuada. Tanto Sim. que os gols do São Paulo, pegando em comparação contra o Atlético Paranaense, Sim. foram jogadas trabalhadas, né? Hoje já foram em bola parada. Você pensa em manter esse revezamento de 2 times, ou você pensa em algum momento mudar novamente 3, 4, 5 jogadores para manter a intensidade do São Paulo? Eu acho que a intensidade, os jogadores descansados, eles têm maior chance de fazer fisicamente competir, principalmente em jogos de Copa Sul-Americana, são jogos de muita força física, né? Mas vão haver jogos, nós temos jogo daqui a
Que horas são? Nem sei que horas são agora, mas daqui a 60 e poucas horas nós temos jogo de novo, né? Se eu for utilizar todo mundo hoje e querer utilizar no domingo, às 4 da tarde no Rio de Janeiro, eu não consigo. Aí o jogador machuca, aí vai para o departamento médico, aí leva mais tempo para recuperar, né? Então hoje, para mim, foram algumas surpresas boas, o caso do Arboleda e do Miranda, foram os dois, para mim, os dois melhores jogadores nossos dentro do campo, se postaram bem, jogaram bem. Thales fez um gol, que também eu acho que é legal, mostrou disposição. E alguns ajustes que a gente precisa fazer, treinar, melhorar jogadores. Esse é o trabalho da gente. Enquanto for possível trocar, talvez dentro de uma fase classificatória, dá para fazer mais trocas. A hora que chegar, aí nós vamos ter que fazer mais escolhas. Mas por isso que nós temos um grupo grande e eu preciso de competições para botar todos para jogar, porque senão aí fica muita gente insatisfeita comigo. Arboleda, boa noite. Eu queria que você falasse da marca de 200 jogos com a camisa do São Paulo, também essa fase artilheira, com gol na semana passada, gol nessa semana pela competição. E você é o jogador do elenco há mais tempo de maneira ininterrupta no São Paulo, desde 2017. Então, eu queria que você falasse desse seu momento. Boa noite. A verdade é que fico muito feliz pelo segundo gol na competição, pelos 200 jogos, por estar em um time tão grande como é São Paulo, por vestir essa camisa tão pesada. E desde o momento que eu cheguei aqui, eu sempre coloquei na cabeça que tinha que deixar uma marca registrada na minha vida, na minha carreira. E como te falei, estou muito agradecido com a diretoria, com o corpo técnico, com todos meus companheiros, com a união do grupo, porque a verdade é que é um grupo muito especial, muito importante para mim e eu sinto o apoio de cada um deles. Então, estou muito feliz por estar aqui no São Paulo e por dia a dia tratar de dar o melhor de mim, tanto para ajudar o time, tanto para ajudar meus companheiros. Arboleda, aqui, o teu chefe está até do teu lado, mas a pergunta é para você, mas se o Rogério se sentir à vontade, pode até comentar. Eu acho só que jogador não gosta de chefe. O jogador gosta de quem treina eles. Chefe não. Então, nós somos muito mais amigos do que a relação chefe. Chefes não agradam. E dentro dessa amizade, então, Rogério e Arboleda, causa até um certo estranhamento pensar que o Arboleda, um jogador de seleção, e que hoje foi o melhor em campo, seja reserva. Ele não é reserva. Ele não é reserva, ele é titular de toda maneira que ele joga, é um grande jogador que pode jogar todos os jogos ou quando estiver cansado pode ficar fora um jogo. Não use a palavra reserva porque eu também nunca usei essa palavra, nem para ele e nem para ninguém. Ele foi o titular hoje, pode ter certeza que eu estou te falando. E que tipo de característica você acha que precisa talvez melhorar ou aprimorar para conseguir, por exemplo, fazer uma dupla de zaga com o Léo ou com o Diego Costa, porque a gente vê que a saída de bola do São Paulo é diferente quando tem o Diego Costa e o Léo, e diferente com você e o Miranda por características, enfim. Você acha que isso pode ser uma evolução no teu futebol? Isso é conversado até com o próprio Rogério sobre isso? A verdade é que eu não me sinto reserva aqui no time. Como o professor sempre fala, aqui ninguém tem que se sentir reserva, porque São Paulo tem grandes jogadores e, como você falava, eu sou jogador de seleção. A verdade é que eu sempre boto na minha cabeça que dia a dia, se tenho que melhorar alguma coisa, vou melhorar. Eu acho que para isso a gente tem um treinador que, se eu estivesse errando em alguma parte de meu trabalho, ele vai corrigir. E, como eu te falava, não me sinto reserva. Eu acho que todos os jogadores aqui no São Paulo são muito importantes. E pues nada, eu só faço meu trabalho dia a dia. Eu trato de ajudar meus companheiros, ajudar o time, porque primeiro a gente tem que pensar em São Paulo e não em cada jogador. Só isso. Rogério, tudo bem? Boa noite. Na última coletiva você bateu muito no ponto das 4 próximas partidas que serão fora de casa, a importância de mesclar o time e tudo mais. Queria que você falasse então, depois de 3 vitórias consecutivas, começando a Ayacucho, Atlético Paranaense hoje, como chega o São Paulo para essa sequência de 4 jogos? Eu acho que fisicamente chega bem, pelas trocas que nós fizemos em todos os jogos, para fazer esse revezamento. Agora, são jogos pesados, né? Nós, entre tantos times na Copa do Brasil, nós fomos pegar um time que também é muito competitivo, mostrou isso contra o Bragantino já na estreia do Campeonato Brasileiro.
Flamengo no Rio dispensa comentários, o próprio Red Bull na sua casa também. Então são 3 partidas muito difíceis que nós temos essa semana, nós vamos ter que escolher os jogadores corretos para começar cada uma delas. Pode ter certeza que trocas acontecerão em cada jogo, como alguém perguntou, não sei se num número tão grande ou num número menor, mas para suportar esses jogos nós vamos ter que, em algumas posições onde se desgasta muito, nós vamos ter que fazer trocas, e é por isso que eu repito, que não existe titular reserva, existe um grupo de jogadores. Cada vez que você entra para jogar, como está entre os 11, você vai ser o titular. Cada vez que você põe a camisa do São Paulo e começa uma partida, é assim. E é assim que eles têm que se sentir. Não dá para... Arboleda, se ele quiser jogar todos os jogos a cada 3 dias, quando chegar no último jogo, sem dúvida ele vai cair. Ele ou qualquer jogador irão cair na parte física. É normal, natural, pela exigência que hoje o futebol oferece para a gente. Mas chegamos, ao menos na parte física, eu acho que chegamos bem distribuídos, que são adversários bem complicados. Isso a gente tem que levar em consideração. Boa noite, Ceni. Boa noite, Arboleda. Eu queria que você falasse, Arboleda, sobre a preparação física do São Paulo, que pela primeira vez no ano ficou com o DM vazio. Sobre esses últimos meses, eu queria que você falasse como que está sendo essa preparação física, se houve mesmo essa melhora em relação a essa parte no clube. Primeiro, hay que valorizar muito o trabalho do Rogério, que, na verdade, desde que ele chegou também, a gente se botou na cabeça que a gente tem que ser mais profissional nesse sentido, porque por aí a gente às vezes chegava no treino cansado e a gente não falava nada, e por aí o jogador se terminava machucando, e ele deu uma confiança para o jogador poder falar para ele quando estivesse cansado e não passar por esse tipo de como te falo, de problema, né? Então, como te falei, a cabeça do jogador mudou muito. A gente agradece ele, agradece o departamento médico também, porque ele está dia a dia em cima da gente, cuidando muito do corpo do jogador. E nada, só quero parabenizar o trabalho de todos os que fazem o time de São Paulo. E eu acho que um ajuda o outro, e foi assim como a gente foi saindo daquele problema que a gente estava tendo tempo atrás, né? Rogério, boa noite. Queria aproveitar o momento para te perguntar de 2 jogadores que você vai começar a trabalhar agora, que são Valse e o André. O primeiro, o Valse, né? Você já teve algum contato com ele, né? Que ele já está ali no Refis há um tempo, já está participando da fisioterapia, agora com um grupo. O que você espera do Valse? Você acha que em quanto tempo ele está à disposição? E o que você viu no André que você pediu essa contratação? Obrigado. Bom, boa noite. O Valse, desde que eu cheguei aqui, eu passo todos os dias na fisioterapia e o cumprimento todos os dias. Sei do potencial dele, mas também sei da gravidade das lesões que ele sofreu. Não há um tempo previsto. Eu sei que vocês veem imagem, mesmo não estando no CT, e até acho que vocês deveriam abrir, a gente deveria começar a abrir o CT também para vocês acompanharem treinamento. Para que vocês possam também ver com os olhos de vocês o que acontece. Mas o Valse é uma situação, nós temos que ter muito cuidado, muita calma. Não há uma previsão exata, ele pode evoluir, como pode estacionar um pouquinho, e não pode ter pressa. São 3 cirurgias de joelho consecutivas, é pesado, mas é um bom menino, né, Alban? Que está sempre lá com a gente, começa a fazer trabalhos já de apoio, trabalhando com o grupo, fazendo trabalhos individuais, mas aí aí é uma pergunta exclusiva mesmo para parte de fisioterapia e para o departamento médico. São os únicos que podem falar. E o outro que você me perguntou? O André eu acompanho. Na verdade, o departamento de análise de desempenho foi um dos nomes que me mostrou, e eu comecei a acompanhar o André. Eu acho que ele tem um biotipo de acordo que combina com o nosso estilo de jogo. É mais um jogador para ocupar uma dessas 3 posições de meio que nós usamos, e também até um segundo atacante, se necessário for. Ele é um jogador dinâmico, de boa qualidade técnica. Eu acho que ele vai ajudar bastante nessa caminhada longa, que é quarta e domingo, né? Para a gente ter mais opções de força. Ele é um jogador bem parecido com Sara, com Igor, com Nestor, uma junção de cada um, boa técnica, força física. Ele ficou 10 dias praticamente sem treinar,
mas já treinou agora 2 dias com a gente e eu espero que ele renda para o São Paulo, um jogador jovem, 22 anos, que nós conseguimos sem custos de empréstimo por 1 ano. Eu espero que ele possa provar o seu valor. É o campo que vai mostrar e eu espero que ele, ao menos disposição, eu já vi nele e eu espero contar com ele o mais rápido possível. Fala, Rogério, boa noite. Arboleda, boa noite. Rogério, uma pergunta para você em relação a uma coisa que é evidente hoje. Esse time que entrou como titular, foram 8, se a gente contar o Luciano, que entrou no segundo tempo na final do Paulista, são 8 titulares do time campeão paulista, né? Uhum. E imagino que se perguntassem para um torcedor em dezembro, você acha que o São Paulo teria a possibilidade de ter 2 times, com todas as questões financeiras envolvidas, as limitações orçamentárias? Ninguém imaginaria que o São Paulo poderia ter essas possibilidades. Então, a minha pergunta para você é, você acha que nesse seu trabalho, até esse momento, o teu maior mérito foi essa possibilidade de encontrar mais possibilidades e qualificar o elenco de uma forma que, imagino que os jogadores fiquem satisfeitos porque eles têm a oportunidade de jogar e, de uma certa forma, você valorizou, né, o ativo do clube, que é o jogador. Sim. Eu acho que nós tivemos alguns casos de jogadores que nós não esperávamos mesmo que tivesse aqui, como o Pablo, por exemplo, que era um jogador que não havia previsão da subida dele, né? Foi trazendo para treinar, vendo no dia a dia, ele encaixou uma sequência de bons jogos, começou a ser mais aproveitado. E de jogadores que estavam, vou citar exemplos extremos, tá? Como, por exemplo, o Éder, que é um jogador que praticamente estava descartado, estou citando um mais jovem, e o jogador que estava já com experiência e que vem ajudando bastante a gente. Então, eu repito, não tem, o futebol moderno ele não cabe mais, não existe mais os 11, sabe? Não tem mais isso. Existe um grupo de 17, 18, 19 caras que estão sempre jogando mais, e cada jogo aparenta uma característica para que você use aquele determinado jogador. Então, assim, eu acho que não é o meu mérito, mas talvez o deles de tentar também competir, a gente de estimular essa competitividade e eles de entenderem isso no campo. O Arboleda faz um grande jogo. Pô, lógico que você, né? Agora, se você entra e não faz um bom jogo, passa desapercebido, você perde uma oportunidade. E gerando oportunidades assim é que você estimula essa competição interna, saudável, mas é uma competição, sim, interna. Sobreviver aqui é uma competição. Está pronto para jogar mais jogos, mais minutos. Quanto mais minutos em campo, mais você tem que se dedicar, mais você tem que se esforçar. Em tese, isso é melhor para o clube. Rogério, boa noite. Essa semana assim, encerrou a janela de transferências, né? E inicialmente o São Paulo tinha dito que dificilmente ia conseguir contratar, acaba contratando um bom número de jogadores. Eu queria te perguntar como é que você sai dessa janela, se você sai satisfeito ou o fato de não terem conseguido ainda um zagueiro e um ponta, que eram 2 desejos, é algo que pesa, que vocês já pensam na próxima janela? Como é que você está em relação ao elenco? Não, eu saio satisfeito com relação ao esforço que a direção teve em manter jogadores, como você disse, não era esperado contratações, né? Se em alguma posição falta um jogador, a gente tenta improvisar, tenta encontrar, e a gente também muda o sistema de jogo para se adaptar aos que mais jogadores se apresentam em determinada posição, a gente ajusta a maneira de jogar. Não era essa maneira no começo do ano que eu esperava, mas foi o que melhor se ajustou para o nível, para o tipo de jogadores que nós temos, né? Então, fico satisfeito pelo empenho em estar tentando fazer com que tudo esteja, colocar tudo em dia. Eu acho que melhorar as condições de trabalho para todos nós e ainda trazer um ou outro jogador, que nós não fizemos contratações, investimentos em dinheiro, contratando jogadores, mas nós conseguimos, em observação, alguns em fim de contrato, pescar um ou outro jogador que pode ajudar o desenvolvimento, agregar o desenvolvimento do time. Rogério, queria que você falasse um pouquinho do apoio da torcida do São Paulo. Fantástico. Porque se você leva em consideração friozinho, chuvinha, Sul-Americana não é Libertadores, time alternativo, não vou falar reserva, ou time mesclado, sei lá, para ficar mais suave. E 30 mil no estádio. A torcida do São Paulo tem marcado presença, não só em jogos decisivos. Queria que você falasse um pouquinho disso. Nós somos muito agradecidos e eu tenho certeza que nós ficamos devendo na final do Paulista, é uma convicção que eu tenho. Eu sei que hoje, se a gente tivesse sido campeão, talvez nós teríamos 40 mil e não 30, mas é uma média excepcional. Eu já cheguei a jogar no Morumbi há 30 anos atrás com
400 pessoas numa quarta-feira à noite, quando tinha aqueles jogos em sequência, terça, quinta e domingo, né? E hoje a gente assim, acho que a direção está feito também algumas coisas de promoção de ingressos, barateando ingressos, acho que isso é importante. Em determinados jogos é importante que você baixe realmente o preço do ingresso, principalmente no anel superior, para que o torcedor venha. Tem essa, para a gente é muito importante, né, a energia que o torcedor traz para a gente. Não deixa o time cair, não deixa o ritmo cair, faz com que mesmo em jogos que você não jogue tão bem, não foi um jogo excepcional hoje que nós tivemos, nós reconhecemos, mas a energia não baixa, concorda? Ajuda muito. Acho que é mais ou menos por aí. Encerramos então a entrevista coletiva do técnico Rogério Ceni, do zagueiro Arboleda, eleito melhor em campo, Man of the Match. Obrigado a todos que nos acompanharam virtualmente e aqui na sala de imprensa. Uma boa noite.